todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje trago-vos os livros que chegaram cá a casa no mês passado, porque eu nunca me lembro qual é o mês do Bookhaul. Assim é melhor. O primeiro livro que eu comprei o mês passado foi graças a algumas promoções que por causa da quarentena aconteceram em algumas livrarias online. E eu aproveitei porque este livro estava a metade do preço e para além disso eu ainda tinha um vale que tinha que gastar na Bertrand, penso eu, e comprei este livro do Luís Miguel Rocha, o Curiosidades do Vaticano. Eu conheci o Luís Miguel Rocha, 2 anos antes dele falecer, mais ou menos. Curioso, eu nunca tinha lido nada dele, mas eu tenho os livros todos dele porque eu decidi, estão ali, que só queria ler os livros todos dele, quando eu tivesse todos. E eu costumava conversar com ele sobre a ordem dos livros dele e por aí fora, porque eu queria mesmo ler os livros na ordem em que eles foram escritos e em que eles saíram. Quando ele faleceu, os familiares e a editora decidiram lançar este livro que no fundo reúne algumas coisas que ele foi partilhando no Facebook dele, porque ele tinha muitos leitores que falavam com ele e ele decidiu fazer, ele tinha a ideia de depois pegar nesses textos e compilá-los. Com a sua morte, em 2015, a editora e os familiares decidiram reuni-los. Quando este livro chegou cá a casa, comecei a lê-lo e não consegui parar. Ou seja, este foi o último livro dele, posto. Eu nunca tinha lido nada dele porque eu queria ter os livros todos dele. Falta-me o último da série, que é o A Resignação, para começar a ler. E comecei a ler este, que é o último. Porquê? Porque eu achei que, como eram curiosidades do Vaticano e tendo eu nascido em Itália e há muitas coisas que eu já sabia, mas que acabei por aprofundar aqui. A verdade é que eu comecei a ler aos bocadinhos, pensava aí, eu pensei, vou ler uma história por dia, uma curiosidade por dia. E não consegui parar. Eu percebi que realmente isto era uma das características dele nos livros dele de ficção e ele conseguiu transpor para aqui. Eu não consigo parar, eu quero sempre ler mais um. E ele faz uma ponte extraordinária entre a realidade e os livros dele. E isso deu-me ainda mais curiosidade, por isso eu depois vou começar a ler os livros de certeza absoluta. Portanto, este livro é fantástico, a sério. Tem curiosidades que podem agradar a toda a gente. Quer aqueles que gostem de alguma coisa sobre o Vaticano, quer os que gostam de história, de saber mais sobre história em geral, ou aqueles mistérios, assassinatos e isso. Ele fala nisso tudo, a sério. Recomendo-vos imenso. Ainda na série, digamos assim, livros que estavam em promoção por causa da quarentena, eu acabei por comprar na FNAC este livro, que também estava em promoção, nunca o tinha visto tão barato, já estava na minha wishlist há algum tempo, e eu comprei-o, chama-se Uma Terra Prometida, Contos sobre Refugiados. E porquê é que eu decidi comprar este livro? Porque tem um conto de Afonso Cruz. Óbvio, né? Tem contos de Afonso Cruz, então Ana Margarida de Carvalho, Carlos Valferraz, Cristina Carvalho, Filomena Marona Beja, José Fanha, Miguel Real, Nuno Camarneiro e Sérgio Luís de Carvalho. Portanto, vários contos sobre refugiados, Afonso Cruz, estou super curiosa. E depois chegaram livros de editoras. Este achei super fofo, ainda não o li, é O Macaco Rabugento e é um livro que me parece muito engraçado porque eu não o li, mas a editora foi partilhando alguns excertos do livro e eu estava a ler assim, estão a ver, do género, quero ver, mas não quero ver porque quero ler, pronto, e pareceu-me bastante divertido. E depois vieram 2 livros que eu gostava de falar neles em conjunto. O primeiro é O Elmer e as Emoções e As Emoções do Gastão, estou cheia de energia. Porquê é que eu quero falar sobre estes livros? Porque estes livros têm a ver com as emoções, trabalhar as emoções com as crianças e eu acho que isto é extremamente importante. Vocês que não têm essa noção, mas hoje em dia ainda há muita gente que tem alguma dificuldade em identificar emoções, em falar com elas e em trabalhá-las de alguma maneira e isso acaba por ter influência na saúde mental destas pessoas. E se nós conseguirmos pegar nestes livros e trabalharmos isto logo desde o início, vai ser muito mais fácil, vamos prevenir muita mais coisa futura. O Elmer, eu já tenho um da coleção, mas é uma história e é muito gira, por acaso. Também acho que já há um vídeo onde eu falo desse livro, se quiserem ver, mas este tem história também, mas
é muito mais interativo. Tem atividades, tem pinturas e tudo gira à volta das emoções. Portanto, este livro para mim é fundamental. E este também. Este é uma série de livros que trabalham várias emoções e o que eu gosto nele é que no final, nem todos eles no final, eles têm um exercício de respiração que ajuda a trabalhar algumas destas emoções. Neste caso é a energia. E depois chegou cá a casa o livro O Dia em que Perdemos o Amor, de Javier Castillo. Este é da série da coleção, está ali atrás, O Dia em que Perdemos a Cabeça, que eu tinha começado a ler, mas que parei quando percebi que era uma série / trilogia. Portanto, este parece-me que é o segundo e eu ainda não vou ler, porque eu vou esperar que saia tudo e depois ler tudo uma assentada, porque eu sou assim, eu não gosto de esperar. Eu devia usar as técnicas de relaxamento da energia, se calhar. Vou usar. Por fim, uma coleção de livros que é infanto-juvenil e que eu adoro, adoro, adoro de paixão, que é este Bia e o Unicórnio, e agora chegou o Palmas para o Unicórnio. Este livro tem um humor super inteligente, a sério. Esta série de livros, a autora é brilhante. Eu ri-me imenso a ler isto. São mais graphic novels, portanto, eu recomendo imenso. E foram estes os livros que chegaram cá a casa, espero que tenham gostado e nós vemos no próximo vídeo. Tchau!